Agora vamos dar uma olhada então nas propriedades operatórias. Quando aparece potência nas operações, o que a gente deve fazer e quais são essas propriedades. Ok? Acompanhe comigo então. Ó, a primeira coisa que a gente pode enxergar, a primeira operação que pode aparecer, é quando eu estou multiplicando potências, lembrando, tá galera? Sempre mesma base. Eu não posso fazer uma operação, por exemplo, 3 ao quadrado vezes 5 à terceira. Eu tenho bases diferentes. Eu estou falando das propriedades sempre quando eu aplico bases iguais. Atenção a isso. Então, quando eu tenho ali uma propriedade da multiplicação, então eu digo o seguinte, ó, A elevado a n, A elevado a um número qualquer, vezes A elevado a outro número. Então, lembrando, as potências podem ser diferentes, as bases não. Bases sempre iguais. Então, bases iguais, multiplicando, quando elas têm potências diferentes, o que é que eu faço? Mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu coloquei um exemplo para a gente dar uma olhada. Ó. 7 ao quadrado vezes 7 à terceira, as bases são iguais. Está multiplicando e os expoentes são diferentes. O que é que eu faço? Mantenho a base, somo os expoentes. 7 elevado a 2 mais 3, 7 elevado a 5. Então a gente diz que essa é a propriedade da multiplicação ou produto, né? É a multiplicação de bases iguais, ok? Muita atenção, muito usado. Outra propriedade, na divisão. Então, ó, falamos da multiplicação, vamos falar da divisão. Então, quando eu tenho bases iguais, A elevado a n dividido por A elevado a n, então eu vou fazer a operação inversa. Quando eu tenho multiplicação, eu somo os expoentes. Quando eu tenho divisão, eu subtraio os expoentes. Então, A elevado a n dividido por A elevado a n, vai ficar A, mantenho a base, o de cima menos o de baixo. Então, m menos n, ok? Agora, muita atenção, galera, porque aqui é muito comum acontecer o erro. Erro na regra de sinais. Eu vou dar alguns exemplos, ó. 5 elevado à quarta dividido por 5 ao quadrado. Primeira coisa, as bases são iguais, ok? Posso resolver. Mantenho a base, o de cima menos o de baixo. 4 menos 2, 5 ao quadrado. Parece óbvio, né? Mas dá uma olhada nesse segundo exemplo aqui, ó. Então, muita atenção. 3 elevado a menos 6 sobre 3 ao quadrado, atenção que apareceu um sinal negativo. Já disse em outras aulas, galera. Apareceu um sinal negativo, seja na função, seja na potenciação, na equação, ou nas raízes que a gente vai ver, na radiciação que a gente vai ver na próxima aula, em qualquer operação matemática. Apareceu o sinal negativo, instala ali um sinal de atenção, ok? Então, 3 elevado a menos 6 sobre 3 ao quadrado é igual 3, bases iguais, mantenho a base e subtraio os expoentes. É o de cima menos 6 menos, esse menos é porque eu estou dividindo, então menos o de baixo. Eu coloquei entre parênteses, para eu lembrar que tem uma regra de sinais aqui, ó. Então, bases iguais, mantenho a base e somo os expoentes. Subtraio os expoentes. Menos 6, menos 2. Galera, atenção, porque eu estou aumentando a quantidade de negativos. Menos 6 com menos 2 dá menos 8. Tá? Então, eu já devia 6. Fiquei devendo mais 2, eu devo 8. Então, muita atenção na regra de sinais, galera. Isso é muito comum. Então, 3 elevado a menos 6 dividido por 3 ao quadrado, igual, mantenho a base e subtraio os expoentes. Menos 6 menos 2, 3 elevado a menos 8. E olha o exemplo de baixo. 14 elevado a 3 dividido por 14 elevado a menos 5. Atenção que olha que interessante. O negativo está no denominador agora, menos 5. Como é que eu faço? Bases iguais. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, 3 menos 5. Olha a regrinha de sinais aqui, Então, 3 menos 5, menos com menos dá mais. 3 mais 5, 8.
14 elevado à oitava potência. Gente, muita atenção para não errar nas regras de sinais nesse caso. Tá? É muito comum a gente encontrar erros, e às vezes erros bobos em um cálculo que é simples, só requer atenção. Então fica aí a dica, ó. Apareceu um sinal negativo, sempre acende uma luzinha de alerta. Precisa ter uma atenção especial. Bem, vamos lá, continuando, galera. Então, lembrando, tá? Apareceu um sinal negativo, acende uma luzinha de alerta. E aí eu trouxe também alguns outros modelos, né? Algumas outras propriedades da potenciação que são muito interessantes que a gente precisa saber. Então são elas, ó. Toda vez que eu tenho um número negativo elevado à potência, então se o número é negativo e está elevado a uma potência ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Tá? Agora, se o número negativo está elevado a uma potência par, o resultado sempre vai ser positivo. Então, negativo elevado à potência ímpar, o resultado continua negativo. Negativo elevado a uma potência par, o resultado vai ficar positivo. Não se esqueçam disso, ok? Outra propriedade interessante. Se eu tiver uma multiplicação entre parênteses elevado a uma potência, então eu posso separar essa multiplicação. Então eu posso pegar a multiplicação que estava entre parênteses elevado a uma potência e separar a multiplicação. Um elemento elevado àquela potência vezes o outro elemento elevado à mesma potência. Na divisão, também eu sigo esse mesmo processo. Divisão entre parênteses, né? Uma fração entre parênteses elevado a uma potência, eu posso separar colocando o número elevado à potência dividido, né? Ou na fração com o denominador, que é o outro número elevado à mesma potência. Ok, galera? Reparem que essas operações, esses conceitos de potência, são muito importantes para a gente resolver física, química, matemática, resolução de exercícios, de provas, quando eu preciso simplificar um número ou simplesmente eu preciso desmembrar aquele número para fazer a resolução e simplificação. Prestem muita atenção. Agora a gente vai para algumas resoluções, alguns exercícios resolvidos e comentados, ok? Vamos lá.